FM Network. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast. Esse é o seu programa falando de Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, da Amazon Music, Deezer, Spotify, do Google Podcast ou da onde você quiser. Sou Danilo Batista, seu host em mais uma jornada, em mais um podcast que a gente vai fazer um pré-jogo. Voltamos antecipadamente aqui para falar da próxima partida dos Steelers, é o Thursday Night Football. Steelers seu primeiro dos 5 prime times do ano, segundo dos seus 6 jogos de divisão no ano, porque o Steelers vai a Cleveland para enfrentar o Browns. Tá? Segundo jogo de divisão no ano, na terceira semana já é um negócio bem antecipado, assim, já é uma coisa mais forte. E é um jogo que basicamente significa a liderança momentânea da divisão, né? Porque vamos lá, Steelers, Browns e Ravens estão os três empatados em 1-1. Caso o Steelers vença, mesmo que o Ravens vença também seu jogo, e aí iriam ambos a 2-1, eles ficam empatados em campanha e vai pro desempate, que é jogos dentro da divisão. O Steelers já ganhou do Bengals e teria ganhado do Browns nessa simulação, ou seja, 2 vitórias dentro da divisão. O Ravens não tem nenhum jogo ainda dentro da NFC Norte, ou seja, o Steelers está na vantagem. Se o Browns vence, e o Ravens também vence, né? Eles também ficam empatados, o Browns iria para uma vitória na divisão, campanha 1-0 no caso, e o Ravens teria 0-0. Então o Browns também assou. Então para essa semana, para aquela motivação temporária, isso vale muito. A viagem é bem curta, né? Pittsburgh e Cleveland tem, 3 horas de distância de ônibus. O Steelers é um time que não vai sair desse fuso horário do Atlântico, dos Estados Unidos, o Eastern Time deles. Então só viagens curtas pra gente, o que diminui um pouco o potencial de estrago que normalmente o Thursday Night Football tem, né? É difícil você ver times jogando fora de casa no Thursday Night ganhando. Isso vale até como dica de aposta, se vocês estiverem afim. Porque tem a viagem, é uma semana mais curta para preparação, você tem um dia a menos, porque é o dia que você dedica a viajar. O Steelers pode viajar na própria quinta-feira e vai chegar tranquilo pro jogo, sem nenhum problema adicional. Até aqui a gente tem um injury report super tranquilo para os Steelers, sem nenhum jogador indisponível por lesão. Claro que tem aqueles que estão sendo acompanhados ainda de perto, Najee Harris, por exemplo, mas não deve ser problema algum para o jogo. O Browns tem um pouquinho mais de problema, eles colocaram 2 jogadores na injury report, na injury reserve, ou seja, fora do jogo. O Jadeveon Clowney como out, o Chase Winovich, defensive end, e o Jesse James, tight end. Os dois foram colocados na injury reserve, né? Então são 3 jogadores fora. Por isso a gente comenta aí no episódio que o Browns deve jogar com o seu defensive end 4 contra os Steelers. Ajuda um pouquinho, tá? No confronto de trincheiras. O ponto-chave dos Steelers nesse jogo é parar o jogo corrido, porque o Browns é o melhor time de jogo corrido. O Mike Tomlin mencionou algumas vezes, falou sobre isso, de que Nick Chubb e Kareem Hunt são certamente a dupla mais completa, a melhor dupla de running backs de toda a NFL. Falou sobre o pass rush do Browns, que é muito efetivo e que para você parar esses caras, você vai precisar de um trabalho mais do que só dar um tapinha no ombro do Chooks e do Dan Moore e desejar boa sorte para eles. O Steelers precisa melhorar também a sua proteção para abrir espaço para o jogo corrido, né? E precisa principalmente melhorar o jogo de quarterbacks, mas como a gente falou bastante disso nos últimos 2 episódios, né? O pós-jogo contra o Patriots e as notícias aí, a repercussão desse jogo no último episódio. Então vou dar uma poupada nisso de vocês falando de novo, mas vocês sabem muito bem qual é a situação, tá? Então é isso, Steelers e Browns se enfrentam nessa quinta-feira, dia 22. O jogo é 9h15 da noite, transmissão para o Brasil da ESPN e do NFL Game Pass. O contrato que existe internacionalmente com a Amazon Prime Video não serve para o Brasil, é só para os Estados Unidos. Não faço ideia de quem vai ser a equipe no Brasil, mas a gente sabe que a equipe americana é a recém-contratada da Amazon, né? O Al Michaels na narração e o Kick Herbstreit, ex-ESPN, ainda tá na ESPN, nos comentários, com uns pré-jogos bem compridos, assim, uma série de jogadores recentes da história da NFL, tipo o Ryan Fitzpatrick, tá na equipe deles, então vale, se você tiver acesso, dar uma conferida aí nesse pré-jogo da Amazon Prime Video, tá bom? Para fins deste episódio, temos na sequência os matchups, uma análise de o que você tem que prestar atenção do jogo do nosso amigo Diego Oliveira, e na sequência
o trecho da nossa live em que eu e o Léo discutimos aí coisas pra ficar de olho nesses Steelers e Browns. Então fica o recado que a nossa live vai ao vivo sempre em twitch.tv/BlackYellowBR. Nesta semana a gente vai ter, assim que terminar o jogo, quinta-feira, a gente entra ao vivo pra falar das nossas primeiras impressões. Segue, aproveita que a gente tá em setembro, o sub tá mais barato, assina lá, contribui com a gente nesse nosso projeto. Segue nas redes sociais @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram. O Twitter é especial, né? A gente continua com a proposta aí de passou de 5 mil, a gente reabre as vendas da camisa Color Rush, que era o modelo único que não é pra voltar. E é isso. Fiquem aí com os matchups do Diego no papo com o Léo. Grande abraço. Galera, antes da gente começar aqui esse programa, anunciar pra vocês um parceiro da FN Network, a MW Lab Digital, tá? Eles automatizam todo o marketing digital da tua empresa, eles vão dar todo o suporte pra criar uma verdadeira máquina de vendas pro teu negócio. Você tá vendendo toalhas amarelas pra girar no estádio, você tá vendendo luvas pra quarterback de mão pequena, não interessa, a MW Lab vai te ajudar em todo esse teu processo. A especialidade deles é trazer clientes qualificados todos os dias, tem uma parceria certificada com a RD Station, a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina. Se tem RD, tem resultado. Então, na MW, todo o suporte técnico no desenvolvimento de ponta a ponta com o teu projeto de vendas, tá? Eles te ajudam desde a apresentação do teu site até o marketing interno. Você quer conhecer mais MW, você quer fazer esse contato para melhorar aí o teu processo de vendas, tem um link na descrição desse episódio. Vai lá, clica, conhece todo o processo deles, um verdadeiro mar de oportunidades na MW Lab, parceiro platino da RD Station, a maior ferramenta disponível do mercado. Quer vender como gente grande? Vem para MW Lab, mwlab.digital, link no post. Eu quero muito ver o matchup do Trubisky contra a própria burrice dele. Eu tô aí com uma odd favorável pra burrice dele. Eu acho que realmente ela vai acabar vencendo esse matchup, então é bom ficar de olho. Agora, na seriedade, eu quero muito ver a OL do Steelers contra a DL do Browns, ainda mais que ela tá machucada, e porque o Najee Harris, os jogos contra os Browns ano passado foram onde acabou, né, que ele conseguiu mais jardas. Então eu espero que esse jogo contra o Browns especificamente seja um jogo muito bom do Najee Harris correndo com a bola. Então eu quero muito ver isso. Não só do Najee Harris, né? O próprio Warren também pode acabar conseguindo uns avanços bem interessantes. Então acho que esse é um jogo que pode rolar o do jogo corrido avançar e consequentemente minimizar um pouco, né, a gente precisar do Trubisky fazendo o passe, o que é uma coisa positiva. Outra coisa, eu quero ver a secundária do Steelers jogando contra o Brissett. Ele não fez um jogo bom, né, no finalzinho ali contra o Jets. Ele tá jogando aquele futebol mais de contenção, né, porque ele tem um jogo corrido bem estável, né. Mas a gente não vai pressionar o quarterback muito, por conta até que a linha ofensiva do Browns, eu acho que é até melhor ou tão boa quanto a do Patriots, e a gente não conseguiu fazer isso. Então eu acho que o Brissett vai ter bastante tempo no pocket para fazer ali as leituras dele e lançar a bola, e eu acho que a secundária vai ter que fazer um bom trabalho para conter esses passes dele. Porque a semana dos Steelers é bem curta. A gente ainda tem muito para falar de Steelers e Browns. Thursday Night Football. A gente está fazendo aqui este papo de pré-jogo. O que é que você já viu aí de Cleveland Browns que te chama a atenção e você pode trazer? Nick Chubb. A gente pode falar já bastante. Podemos passar para o próximo episódio. Cara, a gente vai enfrentar. Eu fui procurar algumas estatísticas, né? Tem o famoso DVOA, que é a estatística de o valor ajustado médio de defesa. Então é basicamente o que a tua defesa ou o teu ataque esperava e o que ele realmente entrega. Então, por exemplo, pro ataque, quanto mais positivo o DVOA, melhor. Pra defesa, quanto mais negativo, melhor. O Browns hoje é o primeiro da liga de DVOA de jogo terrestre, com 34% a mais do esperado. Então o Browns tá com 34% a mais de jardas, touchdowns, etc., do que o esperado nesse início da temporada no jogo terrestre. E isso, cara, é basicamente Nick Chubb. Nick Chubb tá jogando muita bola. Nick Chubb é um cara assustador. E no jogo aéreo também, cara, eles estão em oitavo, com 36%. Tu vê que é maior ainda do que o corrido, né? Mas a expectativa era mais baixa, então, em tese, acaba igualando, vamos dizer assim. Enquanto isso, o Steelers é o 18º corrida, com menos 6%. Não é um número ruim, se você pensar que do Steelers, que é o 18º, ao 10º
12ª diferença de 3%. Ok, nada demais. E a gente esperava estar terceiro time que mais cedeu jarda. Seja aérea, seja corrida. A gente tá cedendo muita jarda. Mas, cara, a gente é um dos times que menos cede ponto. Então a gente cede jarda, mas a gente não toma touchdown. A gente toma field goal, a gente não toma muita big play. É raro que a gente aconteceu contra o Patriots, por exemplo. A gente tomar um TD de 44 jardas é algo que não é Steelers. É bem raro acontecer e vai ser difícil acontecer muitas vezes na temporada. Vai acontecer, porque, cara, NFL não tem como. Assim como um ataque contra o Bisque, em algum momento vai conseguir fazer também, eu espero. E, cara, no jogo aéreo a gente é o nono, menos 13. É engraçado, porque o DVOA é uma estatística que é muito usada por alguns analíticos que tentam trabalhar mais o jogo como um todo e tudo mais. Já a PFF, que tem alguns problemas, mas ela coloca os Steelers como o 4º melhor defesa do jogo terrestre. A 4ª da liga. E a 6ª melhor em coverage. Excelente. É excelente. Pra PFF, esses valores são baseados em pontuação dos jogadores, então, cara. E realmente, cara, individualmente os jogadores têm jogado bem, não têm jogado mal. A gente começa a tomar muita jarda porque o time cansa. Nenhuma defesa ficou 77 minutos em campo igual a dos Steelers. Quanto mais tempo em campo, mais tempo cansado. E aí acaba acontecendo as jogadas, né? A gente é o time que mais reveza a DL. Cara, nosso DL que mais joga é o Ken Hayward, ele não joga 75%, vai. Ele não joga 3/4 do jogo. Ele descansa muito. O grande matchup do jogo é esse. São 2 pontos principais. Primeiro, o quanto o ataque vai entregar, porque a defesa, eu acredito que a defesa consiga segurar os 20 pontos que a gente botou como meta por jogo. Uma meta muito justa pra NFL, uma meta baixa até. Se você parar pra pensar, cara, a quantidade de jogos que o time sofre menos de 20 pontos é baixo em geral. Só que o ataque tem que render. A gente precisa que o ataque pelo menos faça 2 touchdowns. Pro Steelers ganhar jogo, cara, é com o ataque. A defesa vai dar condição pro ataque jogar. Quanto mais tempo o ataque fica em campo, mais saudável a defesa tá, mais descansada, melhor o resultado final. Então são os 2 matchups. O primeiro matchup é o quanto a gente vai conseguir segurar o Nick Chubb. E segurar o Nick Chubb implica em quanto a gente vai conseguir, enquanto segura o Nick Chubb, não tomar muito prejuízo do Brissett, que tem jogado bem, tem sido um quarterback mega honesto. A gente tem que elogiar ele, porque, cara, é um cara que ninguém esperava e ele tá fazendo o que a gente queria que o Trubisky fizesse. Basicamente isso. Tá dando oportunidade do Browns ganhar jogo. Perfeitamente. E o outro é o quanto o ataque vai render contra uma defesa que chega com o Edge 4 deles, porque o Edge 3 e o Edge 2 estão machucados. Miles Garrett deve jogar, mas não treinou hoje, com dor no pescoço. Secundária que aí jogos ruins. Um jogo divisional você leva esse tipo de informação com cautela, né? Sim, mas, cara, hoje por ser uma semana curta, eu acho muito difícil ele não jogar. Acho que mesmo que ele jogue limitado, ele vai pra campo, porque, cara, é um jogo de divisão, é um jogo importante e talvez o jogo que pro Browns seja o jogo do vai ou racha, né? Pro Browns se ganhar esse jogo, cara, 2-1, QB reserva, talvez dê pra conseguir um negocinho, se terminar, vamos lá, 4-4, chegam com o QB titular, que é o inominável, com chance de playoffs. Então, é o jogo que eles vão ter que dar a vida. E a secundária deles tá muito mal, Danilo. A secundária deles tá muito mal. Fez um jogo terrível. Joe Flacco foi o melhor QB da rodada. Joe Flacco saiu do Ravens há 4 anos. Por aí. E era pra ter sido pior, cara. É isso. Tem uns drops miseráveis, cara, do Jets. Miseráveis. O Miles Garrett Wilson perdeu 3 touchdowns. 2 porque o Joe errou a leitura e não passou a bola pra ele sozinho, e que ele dropa uma bola. Cara, era pra ter sido uma lavada do Jets. Eu fico esperançoso. Ao mesmo tempo, foi um jogo bom do Browns, cara. Sim. Com certeza. Eu vi agora há pouco o condensado desse jogo e você falou do Brissett foi perfeito. Ele dá condição pro time jogar. Ele é o que o Steelers queria. Ele é o que o time quer com o quarterback ponte, pô. Sim. Que é um cara que vai executar o esquema, é um cara que não vai ter medo. O cargo dele não tá a perigo, pô. Ele sabe que ele foi contratado por uma coisa muito menor do que isso. Ele entra e joga, mano. Ele não tem medo de passar a bola. Ele literalmente sabe que ele tem prazo de validade. Ele arrisca jogadas, ele lança bolas longas, ele lança bola rápido, ele faz a leitura simples quando simples tá lá disponível. Então o Browns anda, mesmo sendo um time extremamente comprometido pra correr, tá? E isso é muito bom deles, porque eles têm um trio de corredores, às vezes um quarteto. O Nick Chubb corre muitas vezes, o Kareem
Hunt aparece muitas vezes para dar um descanso pro Chubb. Demetric Felton aparece direto. Eles têm o Jerome Ford, que tá como retornador, mas se precisar, tá ativo para entrar em campo e correr, e ele é liso o suficiente. Cara, eles precisam de uma coisa só. Eles precisam chegar na linha de 20 jardas pro Nick Chubb correr em campo. Só isso. Só isso, não é muita coisa. De verdade, não é muita coisa. Todos os jogos que a gente teve até agora, tirando esse último lance do Patriots, que teve fumble, punch e tudo mais, que é uma jogada que a gente não falou na hora, mas a gente tinha um jogador a menos em campo ainda. E não foi nem o pior, porque teve um outro jogo aí na rodada que teve um punch que o time tava recebendo a bola, teve um jogador a menos, e o jogador a menos era o retornador. Mas pelo menos ele não errou, né? Mas é isso, cara, é que eles tinham a bola na linha de 10 jardas, tendo um running back que sabe correr corridas curtas. A gente não tem sofrido tanto em red zone. Então, quando a bola tá na linha de 20 jardas da nossa defesa, a gente não sofre tanto. A gente consegue segurar, consegue, seja por tempo, ou cedendo um field goal só, ou então conseguindo uma interceptação, o time consegue defender. O problema é que a gente consegue defender Damian Harris, consegue defender Joe Mixon, que, cara, é um bom running back, mas, cara, Nick Chubb é outra conversa. É um monstro completamente diferente. É uma linha ofensiva completamente diferente. Porque, assim, é fácil fazer piadas do Jets, e a gente vai falar bastante do Jets, que é o nosso adversário na semana 4, mas o Jets tá melhorando, tá? A linha defensiva do Jets deu um trabalho pra linha ofensiva, mas a linha ofensiva do Browns é outro nível. É realmente outro nível, e eles sabem abrir os espaços pra corrida com quem quer que esteja por lá. Então, um time que é comprometido pra correr, que tem um quarterback que consegue fazer leitura rápida e soltar essa bola rápido, é muito perigoso, tá? Principalmente sem TJ Watt pra fazer a pressão ali, você precisa contar que a pressão vai fazer efeito rápido e não é exatamente, você vai ter que dar uma variada. Todas as vezes que o Jets ia com muita gente, tomava punição, porque quando você vai com muita gente, você deixa sobrando uma Amari Cooper, por exemplo, o Harrison Bryant, são jogadores que sabem o que fazem com a bola, um David Njoku, por exemplo, sabe o que vai fazer com a bola. Por outro lado, a secundária do Browns se lembrou, jogou bem mal, cara. Eles perderam na base da preguiça e da falta de comunicação, porque 3 touchdowns do Jets são bolas longas, são bolas que você vê que o nível que eles têm de cornerback, de safety, dá pra acompanhar o recebedor tranquilo. Ok, com tem certeza. Até o Garrett Wilson passando, não, e que são bons rapidinho, nomes. mas são muito bons nomes. Mas você olha aí, um deixou pro outro, o outro deixou pro terceiro, o terceiro deixou pro primeiro, ninguém foi, e o cara passa. Bom pra gente. Se esse tipo de jogada acontece, e com semana curta é mais difícil você ajustar tudo, mais difícil você ajustar os esquemas de defesa, de cobertura, de comunicação, o Steelers precisa capitalizar em cima desses lances, cara. Não vai dar pra você ficar assistindo jogada após jogada, um Pickens passando lotado, um Deontay Johnson passando, um Clay passando em velocidade, uma bola no meio com um Pat Frymouth, e não vi esse passe e não vi essa punição. 2 falas sobre o Steelers acelerar mais o jogo de ataque para ter mais leituras do Trubisky, mais chamadas do Trubisky e não do Matt Canada, e assim jogar rápido. Curiosamente, Matt Canada foi um dos que disse que talvez o Steelers possa usar um up-tempo mais rápido, e Big Ben também disse que não estranharia se o Steelers virasse um time, pelo menos pro próximo jogo, mais up-tempo para se encontrar melhor num desafio de semana curta. Só que um ataque que não anda, que não tem confiança, se você acelerar muito a jogada, vai cagar a defesa toda de novo. Você vai ceder um 3-and-out muito rápido, a defesa vai ter que voltar rápido pro campo, vai estar toda cansada e vai começar a ceder jogadas porque não é outro. Então, infelizmente, o Steelers ainda precisa se estabelecer na base de campanhas de muita jogada curta e longa, muito longa, para deixar a defesa fora de campo e eles colocarem o time num patamar de resolver. Mas, de volta, não pode desperdiçar a chance. Não pode. Uma coisa que eu tenho medo, Danilo, é a gente voltar ao padrão que tem sido, do tipo, primeira descida, vamos correr. Segunda descida, se a gente ganhou 3 jardas, vamos correr de novo. E aí, terceira descida, a gente passa. Acho que se a gente ficar nesse lenga-lenga, que a gente não dá certo, não adianta, não dá certo. A gente tá vendo há 1 ano e pouco, porque ano passado também era assim, que não dá certo, cara. A gente tem que... Tá na hora de tomar uma decisão mais incisiva. Vamos jogar um futebol que a gente sabe jogar fazendo o básico. Não tô pedindo, cara, pro Trubisky botar bomba de 60 jardas na mão do Clay. Quero isso. Não vai conseguir, eu adoraria. Não é possível. Não vai acontecer. Mas vamos fazer o básico, cara. Vamos fazer movimentação. O Steelers passou de 30º ano passado, time que mais se movimentava para a snap. Então, antes da bola do Trubisky soltar, do center, soltar a bola do Trubisky, o Steelers era o 30º ano passado. Esse ano é o 12º, 13º
terceiro. Cara, melhora significante. Melhorou talvez em campo? Não, mas tem acontecido. Os times que estão melhor jogando, Ravens, Bills, são os times que mais fazem isso. Vamos fazer mais. Vamos confundir um pouquinho mais. Se a gente tá em semana curta. Os caras jogaram domingo, eles tiveram segunda, terça, quarta. Segunda não, porque é basicamente folga, né? Terça, quarta, quinta não, porque já é o jogo. 2 dias pra conseguir recuperar os problemas que eles tiveram. Não dá pra recuperar. Semana curta é difícil, é muito difícil recuperar. Então, cara, vamos atrapalhar eles o máximo possível pra conseguir pegar a rebaba do último jogo, né? É isso. Em termos de odds, a Caesars coloca Cleveland como favorito por 5 pontos. Claro, é um Thursday Night Football com um time jogando em casa. Normal ter favoritos. Normalmente, Thursday Night Football é ganho pelo time da casa. Leve diferença que dá pra fazer é que a viagem é curtíssima. 3 horas de carro, 3 horas de ônibus de Pittsburgh pra Cleveland, você já tá lá. Pelo menos a gente não viajou, né? A gente não viajou antes. Eles também não viajaram, mas, cara, a gente não viajou. Então, é uma semana curta em casa. É menos pior. Pro glorioso Draft Kings, tá em mais de 3,5. Ou seja, o Browns é o favorito com 3,5 pontos. Também tá super normal. Over e under tá 40,5. Tá alto, hein? Eu acho que tá ponto demais nisso daí. Eu dei uma olhada mais cedo. Algumas casas de aposta estavam com 38, 37,5, né? Que são, 20 a 17. Isso. A sequência tá em 2 vitórias pro Steelers. Os últimos 3 jogos é 2 pro Steelers e 1 pro Browns. Os últimos 10 é 6 Pittsburgh, 3 Browns e 1 empate. Incluindo aí no meio aquele jogo da capacitada do Myles Garrett, que é a primeira vez que esses 2 times voltam a se enfrentar num jogo noturno. Em temporada regular, obviamente, porque teve playoff que foi de noite. Então, o que o Steelers precisa fazer pra ganhar é dar teus pulos e segura o jogo corrido do Browns. Precisa fazer isso, vai exigir um comprometimento de defesa absurdo. Sim, a linha defensiva vai trabalhar um monte. E secundária vai ter que ficar mais no mano a mano ali com Mari Cooper, com Peoples Jones, e com Anthony Schwartz e esse nível de jogador. Anthony Schwartz tá cortado. Pra gente ver como é que é a situação. Tinha um wide 4 assim. É o David Bell, se não me engano, que é calor que tá jogando. Né? Não sei. Mas, esse mesmo. Cara, se a gente parou no segundo nome, não há um sinal tão bom. Cleveland Browns. O Steelers vai ter que deixar esses caras aí se resolverem. Se o Browns quiser ganhar o jogo, vai ter que ganhar usando essa turma aí. Você não pode deixar que os outros caras ganhem. Eu acho que ele voltou, cara. Mas enfim, David Bell, Mari Cooper e Donovan Jones. Ele é o terceiro wide receiver com mais targets. 2 targets. Ai, meu Deus. É isso daí. Então, tem que ser na base dos outros jogadores. Você não pode deixar os principais, o Browns te ganhar no duelo de corridas, e aí contar que a defesa vai fazer esse jogo, tá? Que o ataque vai aproveitar as oportunidades, porque o Browns dá oportunidade. O Browns manda blitz. A gente tem que lembrar de novo que eles estão com defensive de 4 ali do outro lado do Myles Garrett, tá? Isso é oportunidade pra eles precisarem, pra tua linha ofensiva segurar a onda. Deve jogar o cidadão Alex Wright, que é calouro também. Calor de 5ª rodada, 6ª rodada. O meio da linha até tem uns nomes melhorzinhos, né? O Taven Bryan, o Perry Winfrey. É melhor do que o Alex Wright calouro, né? É um nome. Joga Taven Bryan e Jordan Elliott. Ele também tem o Tommy Togiai, que graças a Deus. E Myles Garrett, que espero que baqueado. Ele vai jogar. Espero que não esteja 100%. Quanto menos, melhor. É isso. Esse é o... E aí, o tal do China. Jogo de divisão, cara. Jogo de divisão sempre inesperado. Quanto a gente já viu Steelers piores ganhando de times melhores dentro da divisão. A gente já viu Steelers melhores perdendo de times piores dentro da divisão, cara. A gente perdeu pro Bengals do reserva lá. Eu lembro que era um cara muito sorridente. O nome dele já me fugiu. 2020 ou 21 já. Reservão mesmo. Confesso que eu nem lembro muita coisa. Quem é o reserva deles. Não, muita água. Brandon Allen, talvez. Talvez. Muita coisa pode acontecer aí. Então, fiquemos de olho, Léo. Vamos fechando esse programa por aqui. Você nos traz de considerações finais? Eu vou pegar a frase do tal do Shima. Se não ganhar desse Browns, pelo amor de Deus, o que quer? Que é Kenny Pickett. Já que não tem Zezé, a gente vai pro Kenny Pickett. Cara, é um jogo que a gente precisa ganhar. A gente precisa pelo menos... É o jogo pra gente entender realmente o que é o Trubisky. É o jogo que a gente vai pegar uma defesa que tá baqueada, que não tá jogando bem. A gente tem um matchup muito difícil no ataque contra o jogo terrestre, mas a gente não é favorito. Semana curta na casa dos caras, o Trubisky ainda não tendo rendido. A
então a gente entra como underdog e é o jogo pra render. É o jogo pra, cara, o Matt Canada vai o racha, Trubisky vai o racha. É uma pena que a gente pensa assim e o Tomlin não. Mas eu tô muito ansioso, cara. Eu tô muito ansioso pra entender o que vai ser de diferente. A gente teve problemas do jogo 1 pro jogo 2. A semana é curta, não sei se vão recuperar esses problemas, mas a gente teve muito mais benefício, né? Acho que a gente teve um baita jogo de defesa terrestre nessa semana. A gente conseguiu segurar muito bem a defesa dos running backs do Patriots, tirando quando corria o Stevers, talvez, que é o segundo anista que correu. Cara, é difícil segurar porque o maluco contratou. O maluco arrasta 2-3, mas a gente foi muito bem no jogo terrestre e eu espero que a gente consiga melhorar ainda mais. É aí que o ataque fica em campo pra defesa não cansar tanto. A defesa vai ter que carregar a gente. A defesa carrega, o ataque faz o diferencial. Tomara que consiga fazer o diferencial nesse jogo. Isso. A gente fecha esse programa por aqui, trazendo pra vocês a nossa agenda da semana, que é o seguinte: a gente já teve uma live pós Steelers e Patriots, tá disponível lá em podcast. A gente tem esta live de hoje, estamos fechando em instantes. Também teremos podcasts a partir dela. Um podcast daqui a pouco com as nossas impressões aí, notícias da semana. Amanhã ou quinta-feira pela manhã com o pré-jogo de Steelers e Browns. Na quinta-feira, assim que acabar o jogo, a gente entra ao vivo falando de novo as primeiras impressões sobre Steelers e Browns, que é um podcast que sai na sexta-feira de manhã. E assim seguiremos nessa semana. Acompanha a gente, já deixa teu sub, já segue aqui twitch.tv/BlackYellowBR. Aproveita que a gente ainda tá no mês de setembro, tá em promoção, sub, tá mais barato para você se inscrever. Segue em podcast nas principais redes aí onde você encontrar. Especialmente, a gente destaca geralmente o Spotify, por questões de algoritmo, mas está lá também em Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, no Deezer, em todos os apps onde você tem podcast, o Black Yellow Brasil tá por lá. Acompanhe as redes sociais, @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram, com muita análise, muita notícia, muitas polêmicas da semana, a gente vai sempre trazendo. Então, nos vemos na quinta-feira no pós-jogo. Grande abraço para todos vocês e até lá. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. ET is Ryan Seacrest here. People always say it's good to unwind, but that's easier said than done. The exception, Chumba Casino. They actually make it easier done than said, or at least the same. Chumba Casino is an online social casino with hundreds of casino-style games like slots and blackjack. Play for fun. Play for free for your chance to redeem some serious prizes. Sign up now and collect your free welcome bonus at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.